Bom dia, boa noite Brasil, bom dia Japão não, boa tarde Japão. Vamos dar continuidade hoje aí às nossas análises e hoje a gente vai fazer duas análises. A gente vai fazer uma que é a análise altista e a outra análise baixista, se é que podemos dizer assim. Analistas aí de todos os lugares do mundo aí estão falando várias coisas, vai subir, vai descer. Eu vou dar o meu ponto de vista, vou fazer esse vídeo agora, antes que ele tome a decisão de subir ou descer. Então vou estar fazendo a análise agora. Também apagar aqueles indicadores que eu ensinei. Vou mostrar para vocês uma outra maneira de verificar o TradingView para que a gente possa ter uma noção se o mercado ele tende a cair ou a subir, beleza? Então vamos lá pro vídeo. Nós. Tá aí o nosso gráfico do TradingView. Então a gente vai dar continuidade ao que foi mostrado aí semana passada. Vamos ampliar um pouquinho a tela para que a gente possa verificar direitinho aí. Esse ponto aqui foi o que a gente soltou na semana passada, um ponto de compra, um ponto de venda aqui, né? Daí para frente o mercado andou um pouquinho de lado e tomou uma queda, lateralizou, outra queda. Poderíamos comprar nesse ponto e vou copiar aqui e colar nosso círculo aqui para que a gente possa marcar o ponto. E poderíamos ter vendido aqui nesse topo, ó. Logo em seguida já veio um candle de força gigantesco aí que possibilitaria a gente fazer a venda aí. Vamos lá. Arrastamos aqui. Poderíamos vender nesse ponto ou poderíamos vender também aqui, ó. Caso você optasse por um day trade, então você venderia, comprou aqui e vendeu aqui, praticamente no mesmo dia. Como o próprio nome já diz, day trade, você compra e efetua a sua venda aqui. Quanto que daria essa operação? Vamos lá, a gente clica na reguinha, aí a gente vem aqui no ponto do pavio, clica uma vez, arrasta e coloca no topo do pavio. Daria uma operação de 5,15, 5% aí nessa operação aqui. Teria um gain de 5%. Aí o mercado veio de lado aqui, ó, lateralizado. Caso você optasse por uma operação de swing trade, então daria para sair aqui, ó, na linha dos 10 mil dólares. Ele bateu novamente aqui na linha dos 10 mil. Daria para ter saído aqui, colocado uma ordem de venda, ou você ligado na tela, poderia sair nesse ponto. Então, só por curiosidade, vamos ver quanto que de repente poderia dar essa operação. Clicamos ali novamente no pezinho desse candle, arrastamos ali a nossa régua até ali, daria um valor de 7,7% aí, só nessa operação aqui. Ok? Logo em seguida, o mercado tentou mais uma vez romper a linha dos 10 mil, não conseguiu romper novamente a linha dos 10 mil, e a partir daí a gente teve uma configuração de queda. Apareceu logo essa tentativa do topo, ficou bastante. Aqui a gente já vê que o mercado está perdendo força, muita sombra, muito pavio aqui. E logo em seguida, praticamente um doji aí, entrou um candle de queda, aí um outro doji e tava formando um martelo aqui verde, mas logo em seguida entrou um candle aqui grande de venda e daí para cima e daí para frente só foi queda. Por que que a gente teve essa queda aqui do mercado das criptomoedas? Praticamente todas as criptomoedas despencaram aí. Por que que a gente teve essa queda? Tem o chefão aí do Federal Reserve, que não lembro o nome dele agora, não sei o que lá, Powell, como que é o nome dele? Jerome Powell. Ele declarou que semana passada, que os Estados Unidos estaria mantendo os juros
de zero ou perto de zero. Quando ele declarou isso, as ações dos Estados Unidos, o S&P 500 dos Estados Unidos despencou, porque principalmente as ações de bancos nos Estados Unidos despencaram. E junto a ele veio aí as criptomoedas também acompanharam essa queda aí. Agora a expectativa é para segunda-feira. Expectativa para segunda-feira para ver se vai continuar em queda, se o mercado continuar em queda. Provavelmente a gente tem aí mais uma queda aí da bolsa de valores e também das criptomoedas. Eu imagino dessa forma. O mercado caiu quanto aqui? Vamos dar uma medida aqui, ó, desde o topo, nos 10 mil até embaixo. A gente teve uma queda de quase 10%, 9% aí, só nesse espaço. De que maneira dá pra gente operar nessas quedas também? Eu fiz uma venda aqui em cima, perto dos 10 mil, não foi nos 10, perto dos 10 mil, e fui comprando fracionado em pontos estratégicos aqui de suporte, fui comprando fracionado. Então fiz uma, duas, três, fiz várias compras aqui durante essa queda. Então, por exemplo, se você faz 10 compras em pontos lógicos estratégicos, você soma todos esses valores e depois você divide. Se fez 10 compras, você divide por 10 e você tem a média dos valores que você tem e você plota aqui no seu gráfico. Eu fui fazendo as compras durante a queda, ele parou aqui na linha da Fibonacci, não está traçada a Fibonacci aqui, mas ele parou na última linha da Fibonacci, já deu um repique e agora ele está lateralizado, certo? O que a gente tem que fazer quando o gráfico rompe as linhas? Você tem que novamente retraçá-las, tem que traçar tudo de novo. Mudamos aí para o gráfico diário para a gente poder retraçar essas linhas. Quais são essas linhas? Essa aqui é uma linha de curto médio prazo, era uma linha de curto prazo. Olha de onde ela vem. Ela vem aqui, ó, da data do dia 13 de março, era uma linha de curto. Como passou de praticamente aí 3 dias, uma semana, então eu mudei ela para curto médio prazo. Na verdade, para mim a azul, ela é de médio. Então vou mudar ela para laranja, tá? Aí essa linha para mim fica sendo a curto médio prazo. Coloquei no tempo gráfico de diário agora. E agora, ó, eu vou retraçar isso daqui. Ele perdeu essa linha. Então, de que maneira que a gente consegue ler esse gráfico? Vamos traçar, tocando certinho no candle, e aqui a gente trava. Eu dei uma diminuída na tela aí só para que a gente possa ver direitinho o gráfico inteiro, tá ok? Topo histórico do Bitcoin aqui, quase 20 mil dólares nesse ponto. O segundo ponto aqui, são dois pontos aí que a gente, se tudo correr perfeitamente, a gente vai buscar esses 2 pontos aí. Então a linha branca é a linha de longo prazo, descendente e ascendente. Se a gente olhar no longo prazo, as criptomoedas, o Bitcoin, ele está em queda, certo? Está fazendo topos mais baixos, né? Então a gente vai abrindo um pouco o gráfico. Essa linha pontilhada branca é dos 10 mil. Essa linha vermelhinha fininha aqui é onde o mercado se encontra no momento. Ele está na casa dos 9.400 dólares e brigando aí. Se eu não traçar nenhum, não colocar nenhum indicador, pode ver que a gente limpou tudo, tiramos um pivot point, tiramos a média móvel de 200 dias, tiramos tudo. A gente deixou ele limpo, só para que possamos verificar aí os candles. A gente chama de price action. Então a gente vai fazer a leitura das velas, tá bom?
como que a gente faz essa leitura. O mercado teve essa queda aqui, datado da época do coronavírus. Tivemos essa queda, recuperamos, batemos nos 10 mil. Uma coisa que muitos analistas falam é do topo triplo. Ele bate uma vez aqui, na verdade bateu várias vezes, mas se a gente considerar aqui, ó, como se a gente colocar no gráfico semanal, uma semana, aí a gente tem uma noção melhor. Tocamos aqui uma vez, duas vezes, três vezes. Quando faz esse topo triplo aqui, a tendência é queda. Então tem um desenho dessa forma assim, ó. Deixa eu colocar ele aqui. Então a gente tá nesse ponto. Tocou uma vez aqui, caiu. Tocou duas vezes, caiu. E agora ele toca novamente aqui, ó, nesse ponto. Então a tendência, quando aparece esse desenho de topo triplo, ele descer. Provavelmente a gente tenha isso acontecendo. Pelo menos é o que eu entendo fazendo a leitura do gráfico, que a gente vai ter uma queda aí. Por que eu faço essa leitura de queda? Vamos colocar o gráfico no diário, para que a gente possa ver o que eu estou falando, o que eu estou achando. Vou apagar essas linhas aqui. Não, vou deixar aí. O que a gente está vendo? A gente tem aqui um topo, a gente tem aqui outro topo, a gente tem aqui outro topo. Então o mercado lateralizado. Nesse momento aqui, ó, a gente tem esse topo e a gente tem esse topo. Esse topo, ele é mais baixo que esse. O que faz com que eu entenda que ele está fazendo topo, fundo, topo, eu imagino que ele vai fazer esse desenho, fundo, uma respirada e uma queda aqui. Então essa é a leitura que eu faço, porque ele está fazendo um topo mais baixo. A gente vê que está ficando muita sombra, está ficando muito pavio. Os candles de compra, os verdes, ele não tá vindo com força para tentar tocar e romper essa linha pontilhada, que é a linha dos 10 mil dólares. E do contrário, pode ver, ó, conjunto de candles aqui, todos com sombra, todos com esse pavio e um candle grande aqui. E a gente tem, no caso, esperando a segunda-feira para ver como que vai reagir a Bolsa de Valores aí dos Estados Unidos. Se ele abrir em baixa, tem uma grande probabilidade da gente fazer esse desenho aqui de queda aqui, ó. Então a gente olha que ele tentou dar uma respirada. A gente está no gráfico diário, quase um martelo, mas não é um martelo porque ele tem um paviozinho aqui. Acendeu um candle vermelho. A gente tem 14 horas para o fechamento desse candle. Ele está no gráfico diário. Então se o próximo candle for um candle, ele fechar aqui vermelho e for abrir um candle vermelho aqui, provavelmente a gente tenha um desenho de queda. Vai depender muito do que vai estar acontecendo essa semana nos Estados Unidos, referente à Bolsa de Valores. Isso aí seria uma análise aí baixista. 8.800, 8 mil dólares, 7.400 são pontos aí de suporte fortes. Então, se fosse buscar, por exemplo, essa linha de médio prazo aqui que é azul, ela está em torno dos 5.500 dólares mais ou menos. Eu creio que não vai até aqui embaixo, mas tem uma grande possibilidade de chegar aí nos 7.400, 7 mil dólares aí, uns pontos aí de
de suporte aí forte. Então, caso o mercado venha a esse ponto, eu não fico triste, eu estou fora, estou vendido, então eu faria uma compra mais aqui embaixo. No caso da análise altista, porque alguns analistas, alguns traders, eles acham que tem a possibilidade de subir o mercado? Porque está tendo um acúmulo grande. Pode ver que essa linha azul, vou mudar aqui para azul de novo só para ficar mais fácil da gente entender, está fazendo um triângulo aqui. Consegue ver? Então, o mercado ele vem com a descendente e a ascendente e vai fechando isso daqui. Então vai acumulando força nesse ponto. Se a gente olhar nesse prazo aqui, que seria um médio curto prazo aqui, então você está vendo que o gráfico ele está ascendente. Então mesmo com essa queda que teve aí da bolsa de valores, mais das criptomoedas, que é esse candle vermelhinho aqui, ó. Mesmo assim, se a gente olhar nesse espaço de tempo, que ele é datado do dia 13 de março até hoje, então a gente vê uma ascendência. Então é o que alguns analistas estão falando. Independente dessa queda aqui, pode ver que ele está batendo aqui bem rente na linha, né? Bate rente na linha e ele tem esse espaço para andar. Chegando, caso ele não decida a queda, não decida a subida nesse espaço aqui, ele pode andar até aqui, chegando aqui no afunilamento, aí ele ou cai ou sobe. Então, o que alguns analistas estão falando é que nesse espaço está se acumulando muita força, que tende a gente conseguir romper a linha dos 10 mil. Se rompermos a linha dos 10 mil, a gente tem, antes dos 17 mil ali, a gente tem algumas resistências. No meu gráfico está traçado. Esse aqui é um outro que eu estou fazendo. Vamos ver aqui. A gente tem uma resistência forte aí nos 11.800 mais ou menos. A gente tem uma resistência forte. A gente também tem uma outra resistência que é nos 12.500 mais ou menos. Por aqui. Então a gente tem essa caminhada toda aqui, ó. Vamos falar, se a gente romper essa linha dos 10 mil, que nem o pessoal tá achando, conseguir romper a linha dos 10 mil aqui, ó, e ela segurar agora como um suporte, aí a gente pode ir embora aqui, ó, buscar a resistência dos 11 mil. Caso isso aconteça, olha o tanto que dá pra gente colocar no bolso. Vamos falar, a gente está agora aqui, tá? Vamos supor que você esteja comprado nesse ponto. E a caminhada até os 11.800 dólares mais ou menos, 25%. Se ele rompe isso daqui e vai embora até os 12.500, então você só nessa operação aqui, ó, você já tem um gain de 32%. Beleza? Então são as duas maneiras aí de enxergar e de olhar o mercado. Eu ainda estou acreditando que o mercado cai, que ele não consiga romper essa linha dos 10 mil, mas ninguém é dono da verdade, ninguém sabe o que realmente vai acontecer. A gente tem que aguardar, porque esse gráfico ele nada mais é do que um comportamento humano, né? Pessoas comprando, pessoas vendendo, isso que vai decidir se o mercado sobe ou se ele desce. Tá também atrelado aí o SP500 dos Estados Unidos. Vamos ver como que ele vai abrir na segunda-feira para a gente ter uma noção. Provavelmente, se ele continuar em queda, a gente vai ter o rompimento dessa linha aqui de curto médio e o mercado tende a descer. Eu não ligo não que ele desça. Vou fazer minha compra aqui embaixo. Então é uma oportunidade. Quando o mercado cai,
algumas pessoas ficam tristes, mas eu não fico triste não. Tem que estar vendido, né? Se tiver vendido, aí você faz a compra lá embaixo, aí você fica mais tranquilo. Tá ok? Então essas aí foram as duas análises. Eu acho que o mercado tende a cair. Vamos aguardar aí segunda-feira em diante para ver o que acontece. E assim a gente termina a análise dessa semana. Agora no Japão são 5 para as 10 da noite. Nos Estados Unidos 8h57 da manhã. Vamos aguardar a abertura do mercado de ações nos Estados Unidos para a gente ver que rumo que a gente toma. Vamos ver se a minha leitura está certa ou se eu estou errado. Vamos ver se o mercado desce. Se descer, tá conforme a minha leitura. Se subir, for ao contrário, eu vou fazer uma entrada ali em cima e acompanho o mercado aí. Beleza? É nóis, tamo junto. Até a semana. Fique com Deus. Deus abençoe. Falou, fui!